A desregulação emocional nada mais é do que a dificuldade em controlar as emoções diante de algumas situações que envolvam uma tristeza intensa ou então uma situação de estresse, onde muitas pessoas não conseguem lidar de forma saudável com os sentimentos que são gerados. Ela pode se manifestar de diferentes formas e também em variadas situações. Logo, essas variações emocionais podem afetar diretamente relacionamentos, trabalho, vida social, entre outros. A desregulação emocional apresenta principalmente 3 características: a sensibilidade emocional elevada, a reatividade emocional elevada e o retorno lento ao nível emocional basal. E hoje o Bendita Hora traz para você esse papo e vai esclarecer tudo sobre a desregulação emocional. Para falar sobre isso, tem que ser ela, Adriana Severino. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, padre. Viu? Adriana, a desregulação emocional é aquele negócio, por exemplo, de repente a pessoa perdeu as estribeiras e falou... Ou então a pessoa, de repente, diante de uma notícia triste, tem uma reação, assim, totalmente inesperada. Totalmente fora daquilo que a gente está acostumado. Tem uma pessoa que, às vezes, ela teve uma situação pequena de estresse e que ela conseguiria, numa situação normal, ela conseguiria lidar. Tudo bem, uma pessoa que não sofre de desregulação emocional, ela pode ficar brava, ficar nervosa, mas ela consegue segurar aquilo e conseguir lidar e conversar de uma forma natural e tranquila. A desregulação emocional é quando é o excesso. Então, a pessoa não, por exemplo, a pessoa é totalmente fora de propósito. Fora de propósito, tá assim, o excesso. E inclusive com a tristeza. Eu conheço gente assim. A gente tem visto muito. E você falou com a tristeza também? Com a tristeza também. Às vezes acontece algum problema que é pequenininho. Então, mas aquilo... A pessoa fala, nossa, tem um pelinho aqui. Não, tá cheio de pelinho, tem um pelinho aqui. Ai, meu Deus, tem um pelo. Você falou que eu sou feia e que eu não me arrumo bem e não sei o quê. E não, quebrou a unha, tinha um aí quebrou a unha aqui. Assim, E a pessoa vira, e ela, assim, ela não tá fazendo teatro, ela não tá mentindo. Ela realmente tá sofrendo com aquilo. Ela sente daquele jeito exagerado. Eu conheço gente assim, de repente, olha, você deve conhecer também, gente de repente, diante de uma reação que poderia ter sido uma reação normal, de repente a pessoa, ela faz um escarcéu de grosseria, de falar palavrões, falar coisas assim fora. Eu já vi isso aí. E eu senti que as pessoas estão cada vez mais agressivas e com isso, com essa desregulação emocional. Então, assim, a pessoa buzinou no trânsito, ela já quer parar, quer brigar. Isso em tudo, no trânsito, no trabalho. Às vezes você vai discutir alguma situação de trabalho com o seu colega, qualquer ideia, vou conversar com você para você dar uma opinião. Se a pessoa não dá a mesma opinião que eu quero, que eu esperava que você me desse, eu já brigo com você. Mas é uma briga, assim, descomensurada. Aqui. Eu grito, eu falo, você tá querendo roubar meu lugar. Quem você pensa que é? Por isso que você tá criticando o meu trabalho. Daí você fala, mas espera aí, Adriana, você pediu para eu dar uma opinião. Então... Não quero. É porque você tá me criticando. E é totalmente desmensurado. Não tem, foge do contexto. Aquele filme Um Dia de Fúria... Mais ou menos, exatamente isso. Porque o Dia de Fúria, ele pede um lanche, né? Ele pede um lanche. E ele sai. E ele sai matando todo mundo, todo mundo. Não sei se você viu essa semana, aconteceu lá em Ponte Nova, na cidade da minha irmã lá, que minha irmã mora em Ponte Nova, no Magazine Luiza. Vocês viram isso, no Magazine Luiza? Ele foi trocar um aparelho de som. E eles falaram que não podia trocar. Ele quebrou a loja inteira. É isso. É exatamente esse o exemplo de desregulação emocional. A pessoa, ela não consegue... Não consegue se conter. Não consegue se conter, vem uma raiva ou uma tristeza, é uma emoção muito forte e ela não consegue se conter de jeito nenhum. A gente vê o vídeo, é importante, porque ele quebra uma televisão, ele quebra outra coisa, ele quebra uma coisa, ele não consegue parar. A gente teve até alguns meses atrás um casal que estava no dentista e eu não sei o que aconteceu. O marido da moça, ele
quebrou a recepção inteira do dentista, porque acho que o dentista não estava e a esposa estava com dor de dente e ele queria ser atendido naquela hora. E ele arrebentou o consultório inteiro. Agora, isso é um problema da pessoa ou é alguma coisa pontual que venha na vida? Você falou que está aumentando. Está aumentando, eu acho que está aumentando com o estresse, com a nossa vida cotidiana. Às vezes é um problema da pessoa que já vem, às vezes, desde a infância dela, porque a gente tem um problema que acontece muito com crianças e adolescentes que se chama TOD, transtorno opositivo disruptivo, que exatamente a pessoa ela não consegue ouvir o não. Então qualquer não, ela tem uma crise e ela se joga no chão. E eu tenho visto, inclusive, adolescentes tendo essa crise de criança. Então, assim, você pega um adolescente de 15, 16 anos e que se joga no chão como uma criança de 3 anos no supermercado. Tipo, eu quero meu videogame. E se joga no chão. Horror. E assim, ele tá, assim, andando para trás, ele está regredindo. Porque ele está se comportando como uma criança de 3 anos. Mas isso pode ser considerado TOD? Ou pode ser considerado já transtorno? Não, é transtorno disso, porque assim, o TOD a é para criança emocional. E adolescente. Ah, tá. A desregulação emocional para o adulto. Para o adulto. Mas ela pode já começar com um TOD que não é cuidado, não é tratado, e ela traz para a vida adulta e ela começa a lidar com isso. TOD é transtorno opositivo. Desafiador. Desafiador? Desafiador. Eu que me ter desculpa. Não, é transtorno opositor desafiador. Desafiador. TOD. Né? A gente vai ver agora uma cena daquela animação Divertidamente, que demonstra os sentimentos através de alguns personagens. A gente vai ver cada sentimento ali, né? A gente vai perceber. Olha lá. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez! Papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. O avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. Muito interessante. É muito interessante. Cada sentimento nosso. Agora, interessante, a animação é a seguinte: se os sentimentos eles estão equilibrados, são normais, né? Eu posso ter raiva, eu posso ter alegria, eu posso ter nojo, eu posso ter... Tudo no equilíbrio. A gente precisa ter todos os sentimentos equilibrados. O medo, a raiva, o nojinho que aparece ali. Você tem que ter todos. O problema é desregular isso. Algum deles. Porque ao longo do desenho mostra a hora que ela perde, acho que a tristeza também fica uma situação, acho que a felicidade que se perde. E aí fica, porque a gente precisa de todas essas emoções. E tudo isso não de uma adianta você falar, eu quero tirar a tristeza e eu quero só a felicidade. Não, tem momentos que você precisa da tristeza, que a tristeza, inclusive, faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, evoluir. Então, não dá para você ter só um que eu considero bom e o outro que não. Todos são muito importantes. Você falou, eu ia perguntar, mas você até falou... pode começar na infância esse tipo de desregulação? Pode. Mas me fala, o meu café está inteiro aqui.
Essa coisa pode começar na infância, isso? Começa. Como a gente tinha Ela falado. começa na infância, porque assim, a criança, ela vai tendo as vontades dela, vai fazendo e os pais não vão percebendo. E não porque vão, às vezes e não vão conseguindo colocar os limites, o que pode, o que não pode. E aí na vida adulta, a hora que ele tem mais força, tem mais poder, isso com homem, com mulher, ele começa a achar que as pessoas têm que agir com eles exatamente como os pais ou quem criou agiu. Então eles começam a fazer a mesma coisa. Eu fico bobo de ver, às vezes, ontem eu vi mais um caso, li mais um caso de um homem, um soldado até, que agrediu uma moça na academia. De novo, esse dia Eu vi também. Você viu? Vi. Não tá virando moda porque o outro lá bateu na moça. Porque a moça não queria dividir o aparelho lá com coisa. E ele vem e bate. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. De repente a pessoa vai e faz um tipo de coisa, quebra as coisas, fala de todo mundo e depois ela pode simplesmente falar assim, não, eu tenho desregulação emocional. Não, porque assim, eu tenho desregulação emocional, eu tenho que fazer tratamento, tem remédio para isso e você recorre a isso. Só que se, mesmo eu tendo isso, se eu bato, eu grito, eu ofendo uma pessoa, eu tenho que pagar os preços que a lei me cobra. Então eu estou sujeito a qualquer penalidade da lei. Agora, não é uma doença que a pessoa fale, eu nasci assim, eu sou dessa forma. Não. Você tem que, se você percebe que você é uma pessoa que é explosiva, que é agressiva, você precisa procurar tratamento, porque existe esse tratamento para que você deixe de ser dessa forma. Tá vendo? É importante. A gente vai acompanhar agora um VT que fala sobre a desregulação emocional no TDAH. TDAH. Transtorno de déficit de atenção. Vamos ver. A desregulação emocional se trata de uma vulnerabilidade biológica. As pessoas que têm este tipo de vulnerabilidade tendem a sentir as emoções de forma mais intensa. Isso se apresenta também com as pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Os sintomas mais conhecidos são a desatenção e a hiperatividade. A pessoa fica e muitas vezes desatenta, com dificuldades para fazer determinadas tarefas e se distrai de forma muito rápida. Nesse caso, não fica difícil imaginar como alguém que sofre com essa desatenção também tem dificuldades em regular as suas emoções e entendê-las de forma clara. Os nossos sentimentos e emoções muitas vezes requerem habilidades de autorreconhecimento para processar e entender o que está acontecendo. E no TDAH, a pessoa possui um fluxo de pensamentos rápidos e de pouco controle. A mente acaba de certa forma vagando e se deixa levar por ideias que podem ser negativas e até mesmo irreais. Quem sofre com a desregulação emocional no TDAH costuma apresentar alguns comportamentos como dificuldade para reconhecer as próprias emoções e organizar os pensamentos, e também desordens comportamentais. Por isso é importante sempre se atentar a essas características emocionais e mentais. Lembre-se que a ajuda de um profissional é essencial. A Adriana é psicóloga, atende, acompanha pessoas que têm essa desregulação emocional. Eu queria perguntar para você o seguinte, a pessoa que reage de forma desproporcional, ou muito na tristeza, ou muito no descontrole emocional, ela percebe que ela está exagerando ou não? No começo não. Não, né? Mas ela tem que ficar atenta ao feedback, o que as outras pessoas estão falando para ela. Porque o que começa? Se você é uma pessoa que toda hora briga, explode, ninguém consegue dar a opinião, as pessoas vão se afastando de você. Então você precisa ter alguém que chegue para você e fale, olha, Padre Juarez, não está dando? O que está acontecendo? Vamos conversar. De novo, é importante a gente ter o outro que sempre dê o feedback pra gente. E não necessariamente o pai, a mãe, mas ser amigo, eu falo que assim, não só na relação marido-mulher, que agora tem que meter a colher, mas na relação de amizade a gente também tem que meter a colher. E chegar e falar, olha, Adriana, não tá legal. O que tá acontecendo com você?
Você está explodindo, toda coisa você estoura, você está com as emoções muito à flor da pele. O que está acontecendo com você? Porque às vezes é um problema pontual. Eu perdi meu emprego, eu estou no meu relacionamento, está difícil, eu acho que a gente vai se separar. Então essas situações são pontuais e que ela passa. Mas se a pessoa ela é sempre assim, independente do que está passando na vida dela, então é porque ela tem uma desregulação emocional. Agora, essa desregulação, a gente viu da desregulação emocional, tem uma ligação ali com o TDAH. Agora, tem uma ligação também com a depressão, porque o fato da pessoa também, ela ser levada por uma tristeza muito grande diante de um fato que não é tão relevante, tem alguma coisa ou não? Ela pode entrar em depressão. Pode entrar. Porque ela vê um fato, ela começa a sentir aquilo, vai entrando numa tristeza, e se ela permanece naquele estado de tristeza profunda, depois de 3 meses, daí já é visto como depressão. Entendi. Então, assim, às vezes não aconteceu nenhum fato concreto para ela sentir essa tristeza e ela vai sentindo. E ela não consegue explicar, porque você fala, mas você está triste porque eu não sei. É uma tristeza grande que vem e ela não consegue explicar o que está acontecendo. Uma sensibilidade grande. Então, às vezes, as pessoas perguntam, como que você está? A pessoa começa a chorar e não consegue falar. E aí você fala, mas será que morreu alguém? Faleceu alguém que era importante? Tem alguém doente na família? Então, e não tem nada. Está tudo bonitinho, não tem nada. Agora, Adriana, a desregulação emocional, porque a pessoa tem como ela não é equilibrada nesse sentido, com as emoções equilibradas, ou é muito exasperada ou é muito tristeza, né? Muito exasperada ou muito tristeza. Ela pode levar a pessoa a outros problemas graves, como vício de alguma coisa assim? Pode, porque assim, como às vezes ela tá muito nervosa, ela pode, eu vou usar o álcool para eu baixar, porque quando eu bebo, eu fico mais tranquilo. O uso de maconha, porque a maconha, ela deprime o sistema nervoso, dá acalmada. Então, assim, porque às vezes eu tenho insônia, eu tenho dificuldade para dormir, porque é uma avalanche de pensamentos e eu tô irritada. A pessoa pode falar assim, eu vou tomar um calmante. Pode também começar isso. Eu estourei, eu explodi, eu vou tomar um calmante. E aí e fica dependente disso. Fica dependente de calmante, de maconha, de bebida, mas principalmente porque o que é mais fácil de achar hoje em dia é a bebida. Sei. Então a pessoa acaba indo, tanto quando vai para um lado mais depressivo, quanto para um lado mais agressivo, ela vai para a bebida, porque ela acha que a bebida fica bem, mas alguém que já está com essa explosão, com essa emoção muito mais violenta, ela vai ser aquela pessoa que infelizmente vai arranjar mais briga e vai bater, chegar em casa e pode agredir alguém de casa. E a pessoa depressiva também, porque a bebida ela inibe o sistema nervoso central, então ela causa depressão. É uma droga depressiva. É uma droga depressiva. Isso mesmo, então é verdade, pode ser aquele que bebe e começa a chorar, às vezes tem vontade de se suicidar. Então assim, não bebam. Por favor, não usem bebida para fugir de uma situação ruim. Se você não está bem, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de beber e procurar ajuda. Porque o álcool, se você está numa situação boa, às vezes você fala, mas é só uma tacinha de vinho, é só uma cervejinha, mas para eu relaxar porque eu estou nervoso. Não, para eu relaxar, para eu estar nervoso, vai tomar banho. Vai tomar banho porque o banho acalma, relaxa. Depois procura um profissional para entender por que você anda tão nervoso, tão tenso ou tão triste. Nunca procure o álcool como alguma coisa para você acalmar e se sentir tranquilo. Aqui, só a última pergunta, Rodolfo. Porque qual a diferença do transtorno bipolar? O transtorno bipolar ele é diferente. A pessoa ela já nasce, ele tem um fundo genético e ele é muito mais forte. Então ele dura um período grande. De euforia. Euforia, daí tem a hipomania, que a pessoa também fica. Seria uma felicidade como a gente. Aconteceu, você ganhou na Mega Sena. A hipomania é isso. É aquela felicidade de ganhar na Mega Sena. Mas a mania é muito maior do que isso. E a depressão é aquele que ele vai pro fundo do poço. Então, assim... Isso é o transtorno bipolar. Isso, é completamente diferente do que a gente está conversando. É isso, é importante. A desregulação emocional é essa. Então, se você perceber, se você viu, se você conhece alguém, peça para a pessoa procurar um psicólogo. E a desregulação emocional, ela tem cura, dá para você curar, não precisa necessariamente de medicação, você consegue curar com terapia, porque você vai se conhecendo e você vai entendendo o que foi que fez você aprender, o que acontece na desregulação. Lá em criança, você não aprendeu a
a regular as suas emoções, a medir as emoções. Isso. Então é tudo muito exagerado. Ou a tristeza é muito grande, a felicidade é muito grande, a raiva é muito intensa. Então assim, você vai aprender como dosar essas emoções. Verdade. Gente, olha que beleza falar com a Adriana. Gente, você sabe onde pode achar a Adriana, né? Você entra no Instagram e vai seguir @Adriana Severine. Adriana Severine. Pode, maravilhosa aí, olha, mesmo para você fazer uma consulta ou uma assessoria, muito bom. Ou o site da Adriana, adrianaseverine.com.br. adrianaseverine.com.br. Obrigado, viu, Adriana? Muito obrigada. Estou feliz aqui de estar de novo com a senhora. Eu fico feliz mesmo quando vejo você.